Bom dia, gente, tudo bem? Que Deus abençoe o dia de vocês e da sua família. Deixa eu falar, eu tava lendo um livro ali, tava vendo uns vídeos e, e eu vi, assim, e li também, falando de prosperidade e sucesso. E, assim, o que eu aprendi, muitas vezes, se a gente fala de prosperidade e sucesso, as pessoas, a maioria, pensa que é condições financeiras. Ah, venceu na vida financeiramente, prosperou, teve sucesso. Mas pior que não. Na verdade, o verdadeiro sucesso desculpa, vem do caráter, vem de um bom pai, de uma boa mãe, vem de você ser um bom filho, entendeu? Vem de você ser uma pessoa humilde, vem de, sei lá, de muitas coisas, entendeu? Hoje eu estou feliz porque, o, como eu falei no primeiro vídeo, eu tenho 6 filhos e só 2 que moram comigo, porque é do meu casamento. E os outros, infelizmente eu não cheguei a me casar. Então, três, é, três, é, três de 6 filhos meus, na verdade 5, porque 2 já moram comigo, estão aqui na minha casa, estão passando um final de semana, uma coisa simples, normal, mas eu tô muito feliz porque eu enxerguei isso, sabe? A prosperidade, ela não tá em dinheiro, ela não tá, sei lá, em coisas materiais, entendeu? Eu estou muito feliz que hoje Deus me deu permissão de eu estar vivo, de eu ter algo para comer, de eu ter um teto para me esconder da chuva, da friagem e colocar meus filhos, abraçar os meus filhos, beijar meus filhos. E Deus permitiu eu ter saído daquele hospital, ter sobrevivido a um coma, às bactérias hospitalares, e estar aqui com eles, e estar sem muleta. E, e logo logo eu tô correndo com eles, jogando bola, praticando meu karatê que eu amo. Então, cara, eu não tenho nem muito o que falar, sabe? É mais falar isso mesmo, que parem de pensar que a prosperidade, o sucesso tá em algo que, sei lá, futuramente que vai vir. Viva o presente, viva o sucesso, a prosperidade do momento ali que você tá ali, de repente com a sua família, com seus filhos, ou não sei com quem você ama, entendeu? Isso é sucesso. O sucesso também tá, quem, não tô falando de religião, mas quem tá buscando aprender com Deus, cara, isso é sucesso. Isso é sucesso, entendeu? Porque eu não consigo enxergar mais o sucesso sem os meus filhos, sem minha esposa, sem meu casamento, entendeu? Então, o sucesso financeiro, a prosperidade financeira, ela só é a consequência, entendeu? Dos atos que eu faço hoje, entendeu? Então, eu
vivo o hoje, vivo procurando ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom esposo, um bom filho, para quê? Para eu colher essa prosperidade, esse sucesso financeiro futuramente, entendeu? O que a gente planta, a gente acaba colhendo. Eu li também uma frase do poderosíssimo ninja Douglas Viegas, que fala assim, a colheita, não, a colheita não, desculpa, o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, irmão, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você planta coisas má, intrigas, fofocas, enfim, acaba prejudicando os outros, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que você também vai colher coisas desse nível aí, entendeu? Então, plante coisas boas para você colher coisas boas. Eu acredito, assim, é até meio chato eu ficar falando, de repente eu falo em todos os vídeos, mas não tem jeito. Eu saí do coma, estou aqui, estou em tratamento. Eu creio que eu estou colhendo coisas que eu plantei na minha recuperação, enfim, entendeu? E daí a minha saída, graças a Deus, sozinho e sem muletas, entendeu? É, foi fruto daquilo que eu plantei. Se eu não tivesse plantado, se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse feito a minha parte, igual eu vou fazer agora pouco. Vou terminar esse vídeo aqui e vou fazer meu treino, porque eu tô sem muleta, graças a Deus. Mas não acabou, a minha história não acabou, entendeu? Eu entendo assim, Deus ele me permitiu estar vivo. Se ele me permitiu estar vivo, então a minha história não acabou, entendeu? Na verdade, enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, ele está escrevendo essa história, entendeu? Então, sei lá, eu poderia estar falando outras coisas, mas a minha falta de sabedoria em falar acaba me limitando um pouco, mas graças ao bom Deus, eu já estou estudando nessa parte de oratória, de me comunicar, porque eu aceitei a missão que Deus tem na minha vida de levar o evangelho para frente, de através da minha história, da minha recuperação, sei lá, vai impactar uma pessoa, não sei. Mesmo se for uma pessoa só, mesmo se eu tiver vários inscritos, vários seguidores, mas se impactar uma só, eu já estou feliz. A minha parte eu já fiz. O canal que eu criei, tanto aqui no YouTube, tanto no Kawaii, tanto no TikTok, tanto no Instagram, para mim já, já é uma coisa que não tem palavras, porque eu aceitei a missão, aceitei o processo, aceitei aquilo que Deus tem na minha vida, entendeu? E eu, assim, eu acabo lembrando da passagem que está lá em Jeremias, que antes dele nascer, eu vou falar como se estivesse falando com ele, não, ou para mim, de quando, antes de eu nascer, ele já me via, ele me planejou. Então,
tudo que aconteceu comigo. E eu acredito que ele já sabia que com 25 anos de idade eu teria uma notícia ruim que iria me deixar no hospital, que iria me deixar em coma, que iria me deixar totalmente dependente. Mas esse é só um tempo, sabe? E o tempo pode parecer longo, mas não é. Para Deus é 1000 anos, pode ser uma semana. Uma semana pode ser 1000 anos. É complicado. E quando, sei lá, eu acabo me emocionando, né? Sabe? Por saber que Deus, ele fez isso na minha vida, mas pode fazer também com você. Pode fazer com esses jovens que estão perdendo suas vidas, de repente por coisas tolas, ou de repente por nossa parte mesmo, culpa nossa, porque a gente não consegue aceitar a missão que Deus determinou pra gente. A gente não consegue aceitar porque a gente tem vergonha, porque a gente é orgulhoso. E enquanto isso, fica morrendo porções de jovens, aí, porção de casais se separando por motivos bobos. E a gente, por causa de vergonha, a gente não faz aquilo que Deus quer. A gente não imagina que, de repente, uma palavra sua, você não sabe falar direito, você não sabe se comunicar direito, você não sabe o poder que uma palavra tem. Deus, ele chama os improváveis para fazer para a missão. Ele não chama os prováveis, entendeu? Então, só vai, só faça, porque quem convence é o Espírito Santo, não é você, não sou eu, entendeu? Deus, ele, quando ele chamou Moisés, Moisés era gago. E só foi, ele só foi, entendeu? Ele só foi. E olha quem Moisés foi. Olha o que ele fez, cara. Deus, ele pode fazer uma coisa muito grande na sua vida, na minha vida. Só o fato da gente aceitar. Ele não quer nem saber se a gente sabe falar ou se a gente vai ficar com vergonha. Ele não quer saber. Ele só quer que a gente faça aquilo que ele pede. Ele não chega nem mandar. Ele pede. Deus é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Ele, ele é até tão educado com a gente. Ele acaba te pedindo. Você faz se você quiser, cara. Você faz se você quiser. Mas se eu posso dar um conselho, faça. Não faça igual eu, que já tem anos. Deus já tá me chamando, me chamou para me fazer isso aqui, ó. E às vezes, eu confesso, eu fico com vergonha. Eu fico falando às vezes que eu não sei falar, peço perdão, essas coisas. Mas ele não quer nem saber. Ele não quer saber disso. Isso é o que eu faço. É isso que eu tô fazendo. É só isso. É só isso. E esse é o 23º dia da minha história, onde eu tô contando um pouquinho de superação, da minha fé, da sabedoria que ele tá me dando. E tô levando um evangelho à frente, entendeu? Porque eu acredito
que muitas pessoas precisam ouvir. De repente, a minha voz, você falando, alguém precisa, cara. Alguém precisa. Eu tenho certeza que alguém precisa. Porque senão, Deus não tinha permitido eu estar vivo. Porque senão, Deus não tinha permitido eu sair daquele coma. Porque senão, Deus não tinha permitido eu abrir esse canal aqui e falar dele e chegar a me emocionar, sabe? Ele não tinha permitido nada disso. Tudo que acontece é permissão dele. E se isso está acontecendo, é permissão dele. É isso. Toda honra, toda glória seja dada a ele e mais ninguém, tá? Desculpe o meu jeito de falar aí. Eu tenho certeza que quem vai convencer vocês é o Espírito Santo, não sou eu, Rony, tá? Ficam na paz de Deus, que Deus abençoe vocês e viverei e contarei.